Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. Pessoas caminham por ruas em Portugal. Com licença, posso fazer uma pergunta? Não, desculpe que eu estou com muita pressa. Quem foi Dom João VI? Dom João VI. Não foi o que foi para o Brasil, fugiu para o Brasil. Pois. E muita da evolução que o Brasil teve nesse período foi graças à estadia da corte lá. O meu professor de História dizia que ele que era meio maluco, meio responsável, mas no fundo se calhar foi realista. Foi para um continente muito mais vasto, muito mais encantador do que Portugal, não é? Aliás, como foram os reis todos. Quando a coisa aquece, eles fogem. Eu estou a ver uma caricatura do rei que eu tinha nos livros de história a fugir de barco para o Brasil e o povo assim, era um Zé Pobinho assim com um megafone antigo a berrar. Por isso é que eu digo que fugiu, porque deixou-nos cá, porque foi um aperto na situação nacional e o rei, em vez de ficar para ajudar, pôs-se a andar. Escola Municipal Isabel Vieira Ferreira, em São Paulo. Quando eu falei sobre o tema, eu escrevi a chegada da família real. E quando eu fiz esse texto, eu fui incisiva. Fujam que Napoleão vem aí. Será que o verbo mais apropriado para a chegada da família real seria o verbo fugir ou o verbo chegar? Napoleão Bonaparte queria. Estudante responde professora. Em letras brancas, 15 mil pessoas em 36 caravelas. Acabar com Portugal, eles resolveram fugir para o Brasil, que era a colônia deles. Tá. 15 mil pessoas chegando em que lugar? Não foi a corte portuguesa que veio para o Brasil. Luiz Antônio Cunha, professor UFRJ, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Homem branco de meia idade, calvo com cabelos e bigode grisalhos. Usa óculos, traja camisa social em tom verde escuro. O que aconteceu foi uma mudança na geopolítica do mundo. Como se... Istvan Yanksu, professor da USP, Instituto de Estudos Brasileiros 2008. Homem branco de meia idade, cabelos loiros longos na altura dos ombros. Traja camisa social azul e suéter jogado sobre os ombros. Um meteoro tivesse caído em algum espaço. Foi Luiz a sede Antônio. do aparelho de Estado português que veio para o Brasil. Será que o deslocamento de todas essas pessoas... Rodrigo Arijon, narrador. Homem branco, cabelos pretos. Traja camiseta polo azul. Ele observa a reprodução da gravura de Henri Évêque, 1807. incentivou o processo de formação de um sistema escolar? O educador e sociólogo Fernando de Azevedo, no livro A Cultura Brasileira, escreve assim: quase toda obra escolar de Dom João VI, impelida pelo cuidado de utilidade prática e imediata, pode-se dizer que foi uma ruptura completa com o programa escolástico e literário do período colonial. Luiz Antônio. O que aconteceu durante esse período foi, não que o ensino mudasse, mas que se tentou fazer alguma coisa além do que já existia. Além desse ensino que eu chamei de literário, né? Aliás, o Fernando de Azevedo chamou de literário, eu usei também, se tentou fazer uma coisa além. Rodrigo. Luiz Antônio Cunha, professor da disciplina Educação Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autor de O Ensino de Ofícios Artesanais e Manufatureiros no Brasil Escravocrata. No livro, Cunha escreve sobre as mudanças ocorridas na educação, com o deslocamento da família real para o Brasil. Luiz Antônio. Vieram os órfãos da Casa Pia de Lisboa. E lá os meninos aprendiam ofícios mecânicos, esse era o nome, né? De sapateiro, de pedreiro, de carpinteiro, de ferreiro, de fundidor, etc. Esses órfãos vieram, com eles alguns mestres de ofício. Então veja, veio um elemento educacional e ao mesmo tempo produtivo. Aqui no Rio de Janeiro se criou uma instituição sem precedentes aqui que se chamava Colégio das Fábricas. Os meninos moravam numa determinada casa, uma espécie de um orfanato, vamos chamar assim, não é? E eles eram levados a cada dia para um local onde aprendiam o ofício. Ora iam para o porto,
ora iam, sei lá, para a fábrica de pólvora, ora iam para a gráfica, ora iam para a Casa da Moeda, ora iam para o hospital, não é? Ora iam para os teares do Rio Comprido. Rodrigo. Então, pode-se dizer que nascia o ensino profissionalizante? Luiz Antônio. Essa palavra profissionalizante eu nem uso para essa época, ele é uma invenção meio recente, não é? Mas o ensino profissional, de fato, foi isso, né? Quer dizer, então a montagem de um aparato de ensino profissional ao lado do aparato de educação geral. Isso durou muito pouco tempo e funcionou muito mal. E por que razão? Porque a própria situação política da transferência do aparato de Estado português para o Brasil criou as condições de inviabilidade dessa produção manufatureira local, que eram os acordos comerciais com a Inglaterra. E aqui vai dizer o seguinte: Mônica Savoldi, professora da Escola Municipal Isabel Vieira Ferreira em São Paulo. Mulher branca, cabelos ruivos curtos, traja blusa preta e jaleco branco. Nós caímos numa armadilha quando a família chegou. Primeira ação da corte é abrir os portos às nações amigas. Quantas nações amigas são essas e quais? A Inglaterra. Luiz Antônio. Mercadorias manufaturadas inglesas, tecidos, por exemplo, chegavam aqui a preços mais baratos do que a produção local conseguia fazer. Por quê? Porque a Inglaterra produzia industrialmente, não artesanalmente, e para o mundo inteiro. Essas condições inviabilizaram o sucesso do Colégio das Fábricas. Mônica em sala de Então aula. nós temos abertura dos portos, o Rio de Janeiro começa a ter áreas de cidade, e aí começa a ter toda a estrutura que a Europa tinha e que o Rio de Janeiro não tinha. Vamos entrar um pouquinho, só para dar uma olhada. Rodrigo. Antes de embarcar para o Brasil, Dom João VI vivia neste palácio, em Mafra, bem próximo de Lisboa. Foi esse luxo que a corte portuguesa tentou levar para o Rio de Janeiro. Mário Pereira, diretor do Palácio de Mafra, homem branco de meia idade, usa óculos, traja casaco preto e calça marrom. Ele sobe as escadarias do Palácio de Mafra, Portugal. Aqui tem um quadro de Dom João VI também. Aqui um quadro de Dom João VI também. Rodrigo. Mário Pereira é historiador e diretor do Palácio de Mafra. No texto de apresentação do palácio está escrito assim: quando a família real saiu precipitadamente de Mafra para embarcar no cais de Belém, em 1807, alguns objetos de mais fácil transporte seguiram para o Rio de Janeiro. Mais tarde, por ordem de Dom João VI, maiores remessas se efetuaram, inclusive os quadros que foram adornar os passos daquela capital, naturalmente desprovidos, e nenhum deles voltou para Mafra. Do Cruzeiro para lá são livros religiosos. Do Cruzeiro para lá são livros religiosos. Do Cruzeiro para cá são livros de todas as formas de saber que aparecem ali descritos. Desde geografia, botânica, física. Nós temos indicação de muitos livros que saíram daqui e acompanham o rei. E que acompanham o rei. Letras Brancas, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Rodrigo. Entre os livros de Dom João VI que viajaram com a corte, está um manual sobre a educação física de meninos. Então eram livros que tratavam como cuidar do corpo. Ana Virgínia Pinheiro, bibliotecária de obras raras na Biblioteca Nacional. Mulher morena, cabelos pretos presos para trás. Usa crachá, traja blusa cor-de-rosa. Como cuidar da higiene, como praticar esportes. Livros que fundamentaram como é que você lidava com a educação de meninos em casa. Porque a educação era feita por aias, né? Aias, preceptores, né? Pessoas contratadas que educavam as crianças em casa. Os livros da coleção particular de Dom João VI e também de Dona Maria foram os exemplares que deram origem à primeira biblioteca pública criada no Brasil. Rodrigo observa livros na biblioteca. Mais tarde, ela iria se chamar Biblioteca Nacional. Ana Virgínia. A Biblioteca Nacional é a única biblioteca real nas Américas. Ela foi a nossa primeira grande biblioteca oficial. Em meados do século XIX, muitos livros saíram da Biblioteca Real
para alimentar as bibliotecas dos mosteiros, das escolas dos mosteiros que formavam meninos. Então a biblioteca sempre esteve na base da formação cultural e educacional da nação brasileira. Luiz Antônio. De um lado, essa montagem. Do outro lado, a montagem de um sistema educacional propriamente para a formação de quadros superiores. Rodrigo segura cartazes. 1808, Academia de Marinha. 1810, Academia Real Militar, curso de cirurgia. 1812, Laboratório de Química. 1817, curso de Química Bahia. Então criaram-se essas instituições mais complexas ou mais simples de formação de quadros. Rodrigo. Foram criadas, dentro dos hospitais militares, as cadeiras de anatomia e cirurgia, com o fim imediato de formar médicos e cirurgiões para os navios e a tropa. Mais uma vez, citando a formação da cultura brasileira, Fernando Azevedo escreve assim: eram necessários médicos e cirurgiões para o exército e para a marinha, a educação impelida pela utilidade prática e imediata. Luiz Antônio. A necessidade de formar médicos e cirurgiões decorria também diretamente desse tipo de coisa. E dentro da Academia Militar criou-se um curso de engenharia. Foi o primeiro que se criou no Brasil. Era preciso qualificar, preservar as condições de qualificação dos recursos militares. Professor Istvan Yankso, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, cargo que já foi ocupado por Sérgio Buarque de Holanda, é um especialista em história do Brasil imperial. Escola da Marinha, escola de artilharia, coisa sofisticada, balística, matemática, para oficiais. Não era para qualificar soldado. Rodrigo. E o ensino secundário, professor? Afinal, para ingressar nesses cursos superiores, era necessário alguma formação anterior. Istvan. Paradoxalmente, o Estado Nacional Brasileiro não procurou se dotar nas suas origens de um sistema educacional realmente ancorado e ancorador de uma padronização e de qualificação básica do que nós chamaríamos de nação brasileira. Como é que esses jovens chegavam até o ensino superior? Como é que eles aprendiam a prévia do ensino superior? Por exemplo, se ele entrava na academia militar, ele precisava saber francês. Todos os livros eram em francês, de física, química, matemática, geologia, botânica, geografia, cartografia, todos eram em francês. E onde ele aprendia isso? Como pudesse. Um deles podia ter feito algum curso no exterior, ou em alguma escola privada, ou mais tarde no Colégio Caraça, no interior de Minas, ou aprendido com professores particulares. Mônica em sala de aula. Bom, quem viu o filme Carlota Joaquim? Carlota Joaquim. Vamos ver se ele é familiar. Letras brancas. Carlota Joaquina Francesa do Brasil. Europa Filmes, 1995. Cenas do filme. Rodrigo. O sociólogo José Murilo de Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dedicou parte de sua pesquisa acadêmica ao período imperial. No livro A Construção da Ordem, a Elite Política Imperial, ele fala sobre uma ilha de letrados num mar de analfabetos. A corte. José Murilo de Carvalho, UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Homem branco de meia idade, calvo, traja camisa social branca e blazer preto. Deu, talvez, um início a uma formação de ensino do ensino superior propriamente dito no Brasil. Mas a preocupação com formar elites e certas ocupações indispensáveis. O que era indispensável na época para a vida das pessoas? Você precisa de médicos, não tem como. Você precisa de engenheiros, sobretudo por razões militares. Letras brancas. Faculdade de Direito. Largo São Francisco, São Paulo. Prédio com paredes brancas e portas grandes de madeira. José Murilo. As faculdades de Direito surgiram na década de 20, já depois da independência. Rodrigo segura cartazes. 1827. Curso de Direito. São Paulo, Olinda. E aí criaram duas faculdades. E o Brasil, na época, era dividido em Norte e Sul. Vai uma para Pernambuco, outra para São Paulo.
A lei que criou os cursos jurídicos de São Paulo e de Olinda foi decretada Letras Pretas, 11 de agosto. em 1827 pelo imperador Dom Pedro I, filho de Dom João VI. José Murilo. Não era para formar advogados propriamente dito, era para formar magistrados, né? Gente entendida em lei, juristas e magistrados, porque esta gente é que foram os pensadores do Estado moderno. Era o que eu chamo de elite política, estritamente falando. Isso é as pessoas, aqui é uma definição muito estrita, né? Elite política são as pessoas que ocupam os cargos mais importantes no país. Ora, para isso, o treinamento específico era em direito. Rodrigo. Em 1832, são criadas a Faculdade de Medicina da Bahia, situada em Salvador, e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Luiz Antônio. A formação dos intelectuais, de uma força de trabalho intelectual, se faz ao contrário, é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, primeiro se criaram cursos superiores, e só depois disso se cria o curso secundário que vai preparar para eles o Colégio Pedro II. Rodrigo. Mas não parece um contrassenso pensar e criar cursos superiores antes de organizar a educação das primeiras letras e do ensino secundário? José Murilo. Contrassenso para nós, para uma visão quem acha que você tem que democratizar a educação. Não na época, não na lógica do governo da época. Na lógica do governo, não. Se você pega uma lógica de um governo absolutista, quanto mais ignorante as pessoas forem, melhor, né? Mas ele precisa da máquina, de alguém que opere a máquina do Estado. Então, por este ponto de vista, é muito lógico. Isso a gente tem como senso prévio, não é, que deveria haver um curso de baixo para cima, não é? E isso é porque a gente já tem a nossa história, a sua e a minha, não é, hoje, em que a nossa progressão foi feita assim, não é? Mas a história não corresponde à nossa biografia. Rodrigo. Com as primeiras letras e o ensino secundário esquecidos, parece que o que deu certo nesse período foi o ensino superior. Mesmo assim, para um punhadinho de gente. Luiz Antônio. Um punhadinho de gente só. E vou te dar um exemplo. Não havia limite de vagas nas faculdades do Império. E elas não estavam superpovoadas de gente, ao contrário. Porque na prática, quem tinha condições de chegar até uma faculdade era tão pouca gente que não tinha problema de lugar. Você já pensou? Não é? Então isso dá um exemplo de como era limitado a educação naquela época, né? Para muito pouca gente. Rodrigo manuseia a primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, garantia a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. José Murilo. A Constituição Imperial faz da educação, que chamamos de básica, obrigatória, gratuita e obrigatória. E já havia, naquele momento, certas pessoas que já diziam, não, havia certos movimentos, no final do Império, início da República, de educação popular. Certas organizações civis que propugnavam a educação popular, dizendo, olha, isso é importante. Mas o imperador cansou de falar nisso. Isso aqui só será um sistema representativo, decente, autêntico, quando houver educação popular, isto é, quando houver opinião pública, quando houver um público capaz de pensar. Mônica em sala de aula. A pergunta da Caliane, porque eu pensei igual. Quem que exigia as pessoas lerem no Brasil? Que tipo de atividade exigia as pessoas lerem? A não ser professor ou exercer cargo público. José Murilo. Você não precisava ler a Bíblia, ela nem devia ler a Bíblia. Na sociedade protestante, não, você tem que ler a Bíblia. Então, todo mundo tem que aprender a ler. A ideia de educar a população, a educação como um valor, inclusive, não só essa parte funcional, né, para ler a Bíblia, etc., mas como um valor em si, surgiu na Inglaterra, no século XIX, já era forte isso, no século XVIII, mas nas sociedades católicas... Mônica em sala de aula. Agora, com tudo isso, como é que fica o Brasil? Estivan. Não existia o que na Europa se chama, e é característico do desenvolvimento capitalista, não existia um proletariado urbano. Então, sistema escolar para formar quem? Anarquistas? Coisa desse tipo. Ninguém precisa saber português, fazer conta tal, para puxar enxada, no padrão daquela agricultura escravista.
Rodrigo. Será então que uma das questões que fizeram com que a educação ficasse de lado foi o sistema escravocrata? José Murilo. A tradição lusitana tem a ver, a escravidão tem a ver, eu acho que o catolicismo também Luiz tem o seu Antônio. lado. Qual é a concepção do senhor do escravo? Né? É explorar a força de trabalho dele, não qualificá-lo. Havia possibilidade? Sim, havia. Não é? Mas, por outro lado, qualificar um escravo que pode morrer de repente, pode fugir, não é? Pode ficar doente, enfim. Alguns até aprendiam, mas a revelia da demanda do senhor. Não estou nem querendo dizer que fosse proibido. Estivan. A sociedade se organiza no todo de uma maneira diferente. E a educação só é compreensível no interior dessas sociedades. José Murilo. Mas eles atenderam ao que se queria deles. Formaram essa elite. A elite política imperial, não se pode dizer, eles tinham a posição deles, mas enfim, foram extraordinariamente eficientes em manter um país unido e manter um sistema funcionando, um sistema representativo funcionando durante, né, enquanto que nenhum país da América Latina isso existia. Quer dizer, desse ponto de vista, tiveram muito êxito. Coroa. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Marcos Vinícius Maltempe, coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Andresa Marques de Castro Leão, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina História da Educação. Professor autor João Cardoso Palma Filho. Produção audiovisual Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB, logo da CAPES. Roteiro de audiodescrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.